Olá, que bom ter você conosco em mais essa reflexão aqui do nosso canal. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na história, ou melhor, na celebração de Santos Joaquim e Ana, os pais de Maria, né? Avós de Jesus. Isso. Figuras muito queridas na tradição, mesmo que não apareçam diretamente nos evangelhos que a gente lê todo domingo. Mas a celebração deles toca num ponto muito bonito. A santidade que acontece ali, no dia a dia, na família. Naquela coisa de educar na fé, passar valores. Exato. E é isso que a gente quer explorar hoje, sabe? Como é que essa vida comum, essa fidelidade que as leituras do dia sugerem, pode nos ajudar a enxergar Deus agindo nas nossas próprias vidas, nas nossas famílias. Vamos começar, talvez, com a primeira leitura, de Eclesiástico. Ela parece dar um bom tom para a nossa conversa. Sim, aquela parte que fala dos homens virtuosos. Isso. Cujas boas obras não foram esquecidas. É quase automático pensar em Joaquim e Ana, né? Totalmente. A glória deles não veio de, sei lá, grandes feitos públicos. Veio de gerar e educar Maria. Uhum. Me faz pensar muito nesses pais, avós, educadores. Pessoas que plantam sementes de fé, de bondade, assim, no silêncio. Uma grandeza discreta. É uma perspectiva muito, muito rica. Porque essa herança espiritual que o texto fala, ela é feita de coisas concretas, né? Não é só teoria. É transmitir fé, perdão, honestidade, com gestos, no dia a dia da família, sabe? Sim, no cotidiano mesmo. E o fascinante é como o eclesiástico valoriza essa constância, essa santidade doméstica, digamos assim, ela não é algo pequeno. É a base onde Deus parece gostar de construir. Pois é. E isso me conecta um pouco com o Salmo 131, aquela promessa feita a Davi: do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Ah, sim. E a escolha de Sião como a morada de Deus. Então, Joaquim e Ana, ao prepararem Maria, eles estavam, de certa forma, participando ativamente dessa promessa, ajudando a construir essa morada. Exatamente. A fidelidade deles, a forma como eles viveram e principalmente como educaram Maria, criou o ambiente perfeito para o sim dela. Não é só uma história familiar bonita, é tipo assim, uma peça-chave na história da salvação. Mostra como o comum pode ser palco para o extraordinário de Deus. Nossa, e pensar nisso traz uma luz diferente para as nossas próprias vidas, não acha? Como assim? Aquela nossa fidelidade nas pequenas coisas. Cuidar da casa, sabe? Ser honesto no trabalho, buscar harmonia na família. Hum. Talvez isso tenha um valor imenso, um valor que a gente nem percebe direito. Como se a gente estivesse colaborando com um plano maior, mesmo sem ver tudo. Com certeza. É uma cooperação silenciosa, mas poderosa. E para a gente perceber essa ação de Deus no ordinário, aí entra o Evangelho de Mateus, né? Os olhos abençoados. Isso. Jesus disse: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem. Muitos justos quiseram ver o que os discípulos viam. A gente pode imaginar que Joaquim e Ana tiveram essa graça, sabe? De ver em Maria algo especial, o extraordinário ali no dia a dia deles. Essa ideia dos olhos abençoados é muito forte. Mas como a gente cultiva isso hoje? Nas nossas famílias, no nosso trabalho? É verdade. Como é que a gente treina o olhar para ver além do óbvio? Para encontrar o sagrado no que parece banal? Olha, acho que é um exercício constante, talvez. Um esforço consciente mesmo, de procurar o sagrado nos gestos de carinho, na paciência, no crescimento dos filhos, na partilha. Talvez signifique pausar um pouco mais, contemplar mais e ativamente procurar esses sinais da presença de Deus ali, bem pertinho. É um convite a ter um olhar mais profundo sobre a nossa realidade. Então, se a gente fosse resumir um pouco a nossa conversa, Joaquim e Ana nos inspiram a construir santidade. Como? Cultivando a memória dos valores, vivendo a fidelidade do dia a dia. E desenvolvendo esse olhar que vê Deus no cotidiano, esse olhar abençoado. Exato. E, sabe, talvez uma inspiração prática para hoje seja justamente essa.
tentar praticar o exercício dos olhos abençoados. Identificar hoje mesmo, na nossa rotina, seja em casa, no trabalho, um momento extraordinário dentro do ordinário. Um gesto, uma palavra, um silêncio bom. Gosto disso. E quem sabe até partilhar isso com alguém, ajudar todo mundo a afinar esse olhar, sabe? É um jeito de valorizar nossas raízes, nossa história e a presença de Deus ali, no meio de tudo. É uma bela forma de ver. A história de Joaquim e Ana nos lembra que talvez nossa primeira vocação seja essa fidelidade amorosa ao que Deus nos confia de perto, né? A família, o lar, o trabalho. Sim, Uma santidade bem acessível, na verdade. pois é. E fica a reflexão, então. E se a maior contribuição que a gente pode deixar não for algo, assim, grandioso aos olhos do mundo, mas sim essa fidelidade silenciosa, essa perseverança no bem, que prepara o terreno para as maravilhas de Deus nas próximas gerações. Fica para pensar, né? Um pensamento bem profundo para a gente levar dessa conversa, que essa reflexão inspire a caminhada de todos. E se você gostou, se essa conversa tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui no canal Liturgia e Vida. A gente gosta muito de saber o que você pensa. Até a próxima!